mais um podcast Negócios em Alta, empreendendo o futuro. E eu vou te contar uma situação muito importante. Esse episódio aqui tá recheado, mas tá lotado de dicas que são valiosas. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, senta aí e vamos junto com a gente. Segue nosso podcast Negócios em Alta. Negócios em Alta, estamos no episódio número 27 e o nosso convidado de hoje, ele que é advogado pela PUC Campinas. Ele é especializado em Direito Médico e Direito Penal e atualmente cursa MBA em Gestão em Saúde pelo BBI of Chicago. Sócio do escritório Lopes Advocacia e da StartDoc. Na Lopes Advocacia, especializada para comissões de formatura, assegurando contratos, negociações e eventuais litígios sejam conduzidos com transparência e segurança, protegendo os interesses dos formandos. Já na StartDoc, gestão inteligente, suporte completo para médicos recém-formados, auxiliando-os desde o aspecto jurídico, contábeis e fiscais, em questões de seguro e responsabilidade civil e também ética médica. Caramba, muito obrigado, Eduardo Lopes, pelo nosso convite. Um prazer estar aqui, André. Muito obrigado pelo convite. Acho que hoje a gente tem muito aqui para conversar no cenário de formaturas, né? Hoje estou atualmente 5 anos aqui já atuando no mercado e percebo como o know-how específico em relação aos contratos que circundam as comissões de formatura, aos relacionamentos com o aderido, com o responsável financeiro e com a própria comissão, devem ter um estudo ali dedicado, debruçado a esses relacionamentos, a essas questões negociais, de modelo de serviços, contratos, e que realmente fazem a diferença ali no transcorrer desses 6 anos ali de comissão de formatura e também na tranquilidade, na segurança que é passada a todos, tanto responsáveis financeiros quanto aderidos, né? Sem dúvida. E eu sempre falo assim, um ponto que você tocou que é muito importante, é a especialidade, né? Você é especialista em uma área. Possivelmente, se eu perguntar para você, você sabe fazer uma formatura? Não sei fazer uma formatura. Mas você é especialista em? Contratos e negociações e também todas as relações que intermediam ali. Muitas vezes a comissão, quando formada, e ela está no momento ali inicial que, a partir do momento que temos o primeiro contato com as empresas, eles não têm um preparo de conhecimento de preço de mercado, de entender qual a melhor dinâmica ali de construção dessas empresas que circundam a comissão, para que de fato ao longo dos anos eles tenham uma segurança, tenham uma transparência, para que consigamos ali fazer uma assembleia de prestação de contas com tranquilidade, com a cara limpa. Porque a gente vai conversar aqui, mas o modelo desenvolvido dentro do escritório não foi somente ali inicialmente foi como uma prestação de serviços em relação à análise contratual, a negociação diretamente com prestadores e fornecedores, mas ao longo dos anos a gente desenvolveu uma esteira de atendimento que eu consigo agregar para a comissão, para os formandos e para os responsáveis financeiros e muitas vezes para as empresas também que estão ali ao redor da comissão, já no primeiro e no segundo ano. As negociações feitas de maneira inicial muitas vezes não levam em conta preço de mercado, a comissão ela não sabe os modelos de negócio e a forma como deve ser estabelecida ali os alicerces dessa comissão para que eles consigam seguir com segurança. Sem dúvida. Hoje o escritório até tem isso bem firmado, que nós só trabalhamos num determinado modelo que me permita fiscalizar, que me permita traçar ali um direcionamento e também um reconhecimento de toda entrada e saída de valores. Sim. Uma identificação, na verdade, né? Então hoje o escritório só trabalha com comissões. Hoje a gente assessora todas as turmas da São Leopoldo Mandique, Campinas, né? Temos algumas turmas também, Medicina Mogi, Luzia da Santos, Medicina Unicid. E assim, todas as turmas, todas as comissões que estão sendo assessoradas pelo escritório, nós temos hoje uma empresa de arrecadação e gerenciamento em apartado. Então essa empresa vai possibilitar ali, mediante plataforma, que o dinheiro fique em uma conta digital, gerando rendimentos, obviamente, Sim. Tendo toda uma organização de geração de boletos para os responsáveis financeiros, para os próprios aderidos, e uma empresa, uma agência de formatura que efetivamente vai entregar o evento, necessariamente para que trabalhe aqui
comigo, para que trabalhe junto à comissão, deve estar numa planilha aberta. Ou seja, todos os pagamentos de prestadores, fornecedores, devem ser feitos diretamente aos prestadores, aos fornecedores, por plataforma de arrecadação e gerenciamento. Então isso me permite, André, entenda, uma segurança de identificação de toda entrada e saída de valores, me permite ter um escopo documental para conseguir fazer uma assembleia de prestação de contas, para conseguir, apesar do know-how planilhar em relação à montagem de eventos ser da agência, mas me permitir também acompanhar isso de perto, me permitir entender realmente se é uma conta que fecha ou não. Sim. E isso, assim, entram aqui N aspectos de análise, sejam jurídicos, sejam contábeis e sejam da própria empresa de arrecadação e gerenciamento, que às vezes vai nos auxiliar ali junto à agência e vice-versa. Então, André, o que eu percebi ao longo dos anos é que o aspecto negocial e de análise contratual, e ele é forte, é o menor dos parâmetros dentro da assessoria jurídica para as comissões. Caramba. Porque eu acho que hoje o que está de maior valor é justamente a gente ter um alicerce, uma base estabelecida que permita a comissão ter uma imagem ali para com o aderido, o responsável financeiro, de uma comissão organizada, de uma comissão segura, de uma comissão que tenha as informações em dia ao longo dos anos, porque isso se perde. E muitas vezes podem vir a surgir problemas Sim. diante de um ruído de comunicação que aconteceu lá no 3º ano. Exato. E às vezes a gente está no 5º e está pensando que, poxa, foi arrastado esse erro. Remoendo isso ainda na jornada. Ao longo de 2 anos, trazendo ali abalando a relação entre responsável financeiro, aderido e comissão, porque isso é algo que deve sim ser levado com muita importância. Hoje, se a gente tem uma turma que não confia na comissão, a gente não bate expectativa, a gente não consegue fechar pré-evento, porque não tem adesão da turma como um todo, e também muita desconfiança. Fica algo ali difícil de progredir quando a gente tem mais questionamentos do que de fato objetividade, do que de fato resolução dentro das comissões. Sim. Então, assim, foi um know-how que foi ao longo dos anos adquiridos, até porque muitos dos problemas são cíclicos. Então, meu pensamento sempre foi: o que eu posso fazer para a turma seguinte não ter este problema ao qual eu estou resolvendo agora? E a gente, de forma preventiva, sempre monta ali, seja mediante a assinatura de algum termo, seja mediante algum aditivo como a empresa, seja um comunicado no quadro de avisos para o responsável financeiro e para o aderido, que vão evitar diversos problemas que a gente via ali sendo recorrentemente exercidos e que, de fato, com um conhecimento aplicado de forma preventiva, a gente consegue tornar essa jornada muito mais tranquila, muito melhor para a comissão e para as empresas também, porque uma comissão tranquila, uma comissão segura e sabendo do que está fazendo, tem-se do outro lado ali uma empresa que vai lidar com de uma forma muito mais... Uma forma mais tranquila também, mais na operação tranquila toda. Também. Sem dúvida, sem dúvida. Eduardo, me reserva um tempo aqui agora, só para explicar exatamente o que o Eduardo falou aqui, gente. Né? Deixa eu explicar da minha maneira, Eduardo. Né? Porque é muito simples, eu acredito que seja muito simples, mas para o mercado nacional é uma situação toda complexa. Ele falou assim, né? Comissão de formatura, né? Ele tem um escritório de advocacia que advoga para ela, e eles defendem uma tese, e a operação de vocês, o seu escritório, ela está fundamentada em cima de separação de dinheiro. O que é separação de dinheiro? O dinheiro está numa fintech, possivelmente, que faz arrecadação financeira. Correto. E vocês têm ainda, a comissão de formatura ainda tem os resultados até de investimento desse dinheiro. Sim. E o dinheiro que vai para a empresa de formatura, talvez possivelmente um FII, alguma coisa ali no mês a mês. E lá no final da jornada, que é o momento de entregar de fato o evento, é onde nós temos o maior problema nacional hoje de empresas que usam o capital que não é dele e não conseguem entregar. O dele está respaldado pela garantia, porque o dinheiro está dentro de um outro caixa. Perfeito, aí André. Sim, a agência entregadora, pode ser uma agência de formaturas, uma empresa de formatura, um cerimonialista, enfim, consegue executar, pagar diretamente os fornecedores e fazer uma entrega muito bacana. Realmente. E a agência vai ter acesso ao realmente ali o que é a contrapartida da prestação de serviço, Sem dúvida. que é o FII. Que é o FII. E assim, até uma estratégia em relação à arrecadação e gerenciamento da fintech, da plataforma ali que vai estar com esse valor,
é uma estratégia de a gente sempre conseguir jogar os pagamentos lá para frente, porque hoje temos rendimentos dessas contas. Então, estamos falando de alguns milhões ali arrecadados e que, de fato, vai fazer uma grande diferença. Às vezes, a segunda parcela do contrato do Jorge Mateus você paga um mês depois. Sim. Porque vai ser ali, às vezes, 200 mil, 250 mil, um mês a mais de rendimento na conta. Sem dúvida. Então, além do aspecto negocial, além do aspecto ali de organização de assembleias, a gente também tem estratégias que os únicos beneficiados são a comissão e a gente tem que pensar como assessoria em traçar essas estratégias e conversar com os prestadores, com os fornecedores, na medida do possível, obviamente, mas organizar estratégias ali que permitam com que a gente alavanque, que a gente tenha ali um caixa da comissão com um pouquinho mais do que, de fato, somente a entrada em relação aos termos de adesão e as vendas de convites extras, né? Muito bom. Eduardo, até assim, nesse mercado nacional hoje está uma oscilação, né? Porque taxa Selic 13, 15. Como que você está de rendimento hoje para esse dinheiro que está, na verdade, guardado, enfim, em uma fintech aí? Como que está de rendimento? Isso é um aspecto ali negociado em contrato, né? Então, nós temos uma tabela progressiva. Isso são ali as formas de rendimento que as empresas apresentam hoje para as comissões. Mas é basicamente CDI, alguma coisa assim? Exatamente. Geralmente segue ali no CDI e com uma tabela progressiva em relação aos valores. 500 mil a 1 milhão, tantos por cento CDI, 1 milhão a 1 milhão e meio, tantos por cento. Então a gente traz uma progressão ali conforme o aumento dos valores lá depositados, aumento ali dos pagamentos relativos aos rendimentos. Sem dúvida. Então, isso, Eduardo, assim, é o que eu defendo para o Brasil inteiro. Se nós virássemos todas as medicinas do Brasil para esse formato, nós eliminaríamos o problema de formandos ficarem sem a festa e acontecer esse monte de decepções emocionais aí que acontece no mercado nacional. Exato. É importante, André, também essas plataformas de arrecadação e gerenciamento, elas não somente trazem a separação dos valores, mas a própria plataforma traz uma segurança para todos. Porque hoje, até para que você entenda assim, o fluxo em relação a um contrato. Chegou o contrato do DNGJ para mim. Eu vou pegar esse contrato, foi agora a última turma que entregamos, até 7 Mandic. Chegou esse contrato para mim. A gente vai analisar, fazer as devidas alterações, e muitas vezes temos, porque o contrato ele chega de forma geral. O mesmo contrato que vem para mim, que é para um evento de formatura muito restrito, a gente tem o mesmo contrato para um rodeio, show X, enfim. E assim, também requisitos em relação a, por exemplo, estrutura de palco que muitas vezes dentro de um espaço de eventos para formatura não vão ser cumpridos. Não podem ser cumpridos. Às vezes uma exigência de um artista ter ali uma loja na formatura com venda de bonés e itens do artista. Eu acho que não condiz em relação... Condiz com o negócio. Com o negócio. Então assim, a gente precisa, em relação aos VIPs, que muitas vezes os artistas, além das questões de camarim, logística, acabam pedindo ali 20, 30 convites. Não encaixa também no caixa da comissão. Uma fortuna. Então, assim, a gente tem também o trabalho de conversar com as assessorias e explicar, aqui não encaixa por causa disso, 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 a gente precisa dessa alteração contratual. E também alterações que protejam a comissão como um todo. A título de exemplo, a gente tem... Isso acontece bastante nos contratos relativos à música eletrônica. Então, os DJs ali, principalmente aqueles que estão em alta no cenário internacional também. A gente tem no contrato, muitas vezes, ali uma cláusula que dita o seguinte: caso haja uma proposta de show internacional em até 30 dias antes do evento de formatura, poderá rescindir o contrato com justa causa ali, sem pagamento de qualquer reparação e perda de dano, somente a devolução dos valores já pagos. Entenda, se a gente tem um artista, vamos colocar ali Dub Dogs, um artista que é do cenário eletrônico, tem um valor razoável de cachê. Como que 30 dias antes, ele chegando como uma surpresa, viu, fui chamado para tocar na Alemanha, a gente está rescindindo e estou devolvendo o valor. O poder de compra desse cachê do Dub Dogs, 30 dias antes, é nada. E muitas vezes a gente não vai ter agenda de um artista equivalente. Exato. Ali com tão pouca antecipação, né? Sim. Então, assim, a gente precisa conversar com a assessoria, precisa explicar que, de fato... Você puxa esse prazo por uns 6 meses? Como você faz? Exatamente, ou retira essa cláusula, entendeu? Sim. A depender também do que me possibilitar a negociação ali com a agência, com a empresa que efetivamente está assessorando o artista ali, né? Sim. E
E dentre N outros aspectos de contrato de locação do espaço, a gente tem algumas questões. Muitas vezes não, mas já aconteceu uma vez, é tão traumático aqui que a gente sempre relembra. Mas é o caso de, por exemplo, não batermos uma meta em relação à arrecadação extra e termos que estabelecer um aditivo. E assim, André, sentar com um responsável financeiro que já está pagando seus alguns R$1.000 aí do termo de adesão e falar que vai precisar de mais um pouquinho, é complicado. Muito. Você vendeu um sonho lá atrás para ele por valor X, agora você falar que você vai cobrar mais tanto, ele não tá com essa disponibilidade. Foi isso, aconteceu num cenário desse comigo já, algum tempo atrás. E assim, era um contrato que a gente tinha um evento para entregar, de qualquer forma iríamos entregar, só que a expectativa de arrecadação extra não estava sendo batida. E não estava sendo batida ao longo dos dias. E é uma tensão isso. Para quem trabalha ali com evento sabe que nos momentos prévios, ali, semanas prévias e meses antes da formatura, a gente fica um pouco tenso em relação às expectativas e atingir as metas ou não ali, né? Sem dúvida. Só que a gente estava com essa turma num determinado momento que tínhamos ali a segunda parcela do maior artista do line-up, já pago. E precisávamos ali sentar com os responsáveis financeiros, com os aderidos, e explicar o seguinte: vocês hoje têm uma formatura, vocês hoje têm isso em decoração e isso em atração. Hoje, a empresa, juntamente aqui com a assessoria jurídica, possibilita que tenhamos uma rescisão de contrato desse artista grande sem um custo efetivamente para a comissão, ou seja, repasse de data. Então já tínhamos pago ali 2 parcelas das 3. Sim. E juntamente com a empresa ela se disponibilizou a fazer esse repasse da data para, enfim, outra formatura, outro evento, e conseguiríamos ali entregar um evento mesmo não batendo a expectativa de arrecadação extra, porém sem aquela principal atração. Aí sentamos para explicar isso para os responsáveis financeiros, para os aderidos. A atração em questão aqui era Jorge Mateus. Sim. Então não é legal e assim, não vai ser bem recebido pelos aderidos ouvir que, poxa, teria Jorge Mateus na minha formatura e não vou ter mais. Mas também é um aspecto ali de gerenciamento de crise e trazer também a consciência para o aderido, para o responsável financeiro, de que todo mundo aqui quer que ele vá. A empresa quer, a comissão quer. Só que a gente está neste cenário aqui. O que podemos fazer diante disso? Então, assim, é um caso que é bacana porque é uma situação complicada. Sim. Mas o escritório ele conseguiu, junto com a empresa, traçar uma estratégia que foi a seguinte. Isso foi uma sexta-feira à noite. Então, a gente passou essa boa notícia, né, para os responsáveis financeiros, para os aderidos sexta-feira à noite. E nos comprometemos ao seguinte: segunda-feira de manhã nós iremos nos reunir novamente. Então faço um pedido aqui encarecidamente para cada um de vocês. Aquele tio, aquele primo, aquele cunhado, aquela sogra distante que vocês ainda não compraram convite e estavam aguardando não sei o que para comprar, ou alguma confirmação, eu peço que todo mundo que tem algum convite pendente agora para algum familiar compre neste final de semana. Tome a decisão e compre. Exatamente, porque a gente tinha ali uma possibilidade de aditivo de R$4.000. Depois desse final de semana, a gente teve uma possibilidade de aditivo ali de R$1.000. Você vê, porque o dinheiro veio através do... Você entendeu? Possibilidade dessas pessoas virem. Só que a questão é a seguinte: muito provavelmente a gente atingiria a expectativa de qualquer forma. Só que a gente precisa traçar a segurança e precisa conscientizar o formando, o aderido, em relação ao que está acontecendo. Sem dúvida. Porque como é uma planilha aberta para todos. Então a gente vai fazer uma assembleia de pressão de contas, explicar quanto foi gasto no meio médico, na festa de internato deles, desde um sexto, lá da primeira festa deles, quando formam a comissão. Então é importante também a gente ter ali uma postura ativa para com os formandos, responsáveis financeiros, e que vai traçar um cenário muito mais seguro e um cenário muito mais tranquilo no fim das contas, lá no quinto e sexto ano. Então hoje, cada vez mais, nós temos turmas no quinto e sexto ano com um ótimo relacionamento com o responsável financeiro e com o aderido. E esse cenário que eu via 4, 5 anos atrás, eu entrava para intermediar brigas. Realmente, porque assim, era o responsável financeiro e o aderido largando o pau ali. Quebrando o pau no negócio, quebrando o pau com a comissão. E muitas vezes não era somente o aditivo, às vezes era uma questão básica de fluxo de informação,
de explicar para aquele formando por que é assim e não assado, sabe? Então a assessoria jurídica traz bastante valor nesse aspecto. Torna a jornada da comissão e o relacionamento com as empresas e, consequentemente, também as empresas ali, uma jornada mais tranquila. Importante que você falou, que assim, você falou muito nesse ponto que você comentou, que é a informação, né? Como ela é passada, enfim, porque talvez aconteceu alguma coisinha ali e é o jeito que foi passada a informação realmente. Ontem eu tive um treinamento com a minha equipe, que a gente também teve alguns detalhes com uma turma de medicina esse final de semana, e a gente constatou que é o quê? É como foi passada a informação. Se tivesse sido pensado um pouquinho mais e tivesse sido conversado isso, explicado, com certeza não teria problema algum. Exatamente. Né? Mas foi passado meio nos trancos e barrancos, o que acontece? Só vem porrada de tudo quanto é lá. A chave está na comunicação. Na comunicação, cara, e todo o nosso negócio. E o que eu tenho feito com as turmas é até assim, desde o início, a gente tem obviamente um grupo no qual todos podem se manifestar ali como turma, mas eu deixo para a comissão como imprescindível a criação de um grupo de quadro de avisos, no qual somente a comissão pode enviar mensagem. Sim. Por quê? A gente tem uma linha temporal ali no WhatsApp e que vão estar vários membros da comissão, todos os membros da comissão presentes, e que de fato a gente vai ter essa linha temporal com avisos e não vão ficar perdidos em meio às mensagens dos formandos. Um monte de mensagem que talvez nem interesse muito pro assunto. Então hoje, facilmente, se a gente teve uma suspensão de algum pacote lá atrás, a gente consegue localizar isso no grupo de quadro de aviso. Sim. De forma fácil, então, volto a dizer, já vamos ali voltar para o primeiro e segundo ano de comissão, e é lá que tudo pode ser muito mais fácil ou muito mais difícil. Bom demais. Eduardo, eu quero dar uma viradinha nesse nosso bate-papo e eu quero, como nosso podcast Negócios em Alta, eu quero falar com você um pouquinho sobre o Eduardo Lopes mesmo, advogado, enfim, e quero te fazer uma pergunta, na verdade. Todas as faculdades, possivelmente você pelo seu currículo, você fez PUC Campinas, né? Agora você advoga para Mandic, enfim, tudo mais. Sim. Quando você se formou em Direito, a sua faculdade te preparou para ser um jurista, um advogado ou para ser um empreendedor dentro do negócio? Ou até mesmo você pergunta se for para uma Mandic, enfim, que você também pode talvez me ajudar nessa resposta. Eu acho que a faculdade ela me trouxe bagagem teórica, mas eu sempre costumo dizer que a principal profissão base de qualquer uma é vendedor. Então, assim, eu acho que não tem ninguém que não tem ali um aspecto desenvolvido de relacionamento interpessoal, de venda, de prospecção e que consiga seguir a carreira de forma próspera. Pode até acontecer, mas acredito que de forma delegada. Sim. E desde a faculdade, eu não fui da Atlética, não fui ali da comissão de formatura, mas sempre me mantive bastante ativo em relação aos relacionamentos interpessoais, colegas de faculdade, e que hoje eu vejo dentro do mercado, em Campinas, regionalmente mesmo, como referência. E é aquela pessoa que a gente conversava no bar da faculdade, aquela tratativa, aquele relacionamento que a gente tem durante o curso e que muitas vezes eu via também sendo aplicado, não somente que eu aprendia na sala de aula, mas Sim. que eu também aprendia fora dela. Exato. E isso foi o que de fato me fez ali cada vez mais crescer dentro da advocacia, prospectar clientes, porque eu não iniciei a atuação junto à comissão de formatura. Quando me formei, eu abri o escritório em Jundiaí e assim, já tinha para mim que não trabalharia como advogado júnior dentro de algum grande escritório, realmente seguiria meu caminho. Abri com um parceiro, um escritório em Jundiaí. Ali em frente à rodoviária, ficava eu, os ônibus, os mendigos. E assim, uma época, 2019, onde pouco se falava em Google Ads, dentro da advocacia. E foi esse meu tiro ali inicial, quando eu saí da faculdade. Investi em Google Ads, aprendi como me divulgar. E não assim, me divulgar em relação à imagem, mas sim em relação ao tráfego pago. Dentro do escritório. Do produto que você desenhou. Exatamente. Que lá, no início ali, trabalhávamos bastante com direito de família e direito imobiliário, eu e meu sócio. Eu sempre tive o caráter comercial e ele ali sempre mais bicho da caverna, né, que gostava de só ficar protocolando, bem processualista, técnico. Processualista. Tá. Então, foi um
uma dupla ali que a gente se deu muito bem até hoje. Hoje não somos sócios em relação ao escritório, mas somos advogados parceiros, tocamos diversos negócios juntos. Sim. Então, na verdade, você também é empresário hoje dentro do negócio, né? Sim. Porque você teve que desenvolver isso, esse empreendedorismo, esse lado empresário dentro do negócio. Até mesmo você fazer essas negociações com fornecedores, com cliente, enfim, que você atrela tudo isso hoje dentro da sua operação. Foram surgindo ali, o conhecimento ele veio da atuação e também dentro do direito de família há muita negociação também envolvida. E com uma pitada de emocional, né? Que a gente lida com alienação parental, lida em questões de guarda de um menor, que a gente vai precisar, com todos os ânimos da situação ali, intermediar aquela situação. Porque a gente tem um pai, tem uma mãe, temos uma criança e a gente precisa visar o interesse do menor. Enfim, os aspectos negociais, os aspectos ali de intermediação já foram sendo desenvolvidos desde os primeiros casos que eu peguei lá atrás. Muito bacana. Então, assim, o Google Ads também me permitiu crescer bastante dentro da advocacia, me conseguiu ali uma carteira de clientes, mas chegou um determinado momento que já não era mais o que me agradava. Em relação ao ímpeto pessoal, em relação ao tema dos processos em si, era algo que estava me trazendo mais um desgaste do que objetividade. Entende? Eu segui também pelo direito de família lá no início, pensando que, como civilista, o que a gente tem hoje, a única execução civil que gera mandado de prisão é alimentos. Então são processos que a gente vê a justiça funcionando no âmbito da execução civil. Sim. Porque é isso, executou, não tenho mandado de prisão, agora eu tenho. Então a gente conseguia assim, ver o direito funcionando no âmbito ali da execução. Muito bom. Posteriormente a isso, seguimos ali, abri o escritório em Campinas, né? Fomos ali aumentando a carteira de clientes e passei a trabalhar com a turma 6 da São Leopoldo Mandic. Aí começou a jornada com as formaturas, realmente, né? Aí começou. Só que assim, a T6, T7, ali, foram duas turmas que me contrataram 2 meses antes do meio médico. Então, pensa, um meio médico... no meio da jornada, já estava com um contrato assinado. Exatamente. E assim, me pegaram no momento ali para... Doutor, estamos recebendo um monte de contrato para assinatura... ignificação de tecido, fechamento com lona, locação de mobiliário. Eles nem sabem o que é isso, tem coisa que eles nem sabem o que é, né? Exatamente. E assim, uma grande gama de quantidade de contratos já para o meio médico. Iniciei os serviços ali, prestando uma assessoria em relação à análise contratual e comecei a entender do meio, comecei a firmar um relacionamento de trabalhar junto ali com as agências de formatura, com as empresas de arrecadação e gerenciamento. E também o principal ponto, assim, eu costumo até dizer em casa, minha mulher tem esse mesmo ímpeto que a gente até brinca que somos esponjas. Então, onde a gente está, a gente vai buscar entender o problema da situação e tentar remediar de alguma forma. Absorve aquilo para tentar resolver. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver para aquela turma, mas é isso. O meu olhar sempre esteve atento e ativo para as próximas turmas, mesmo tendo somente uma fechada. Então, assim, a gente já também ter o aspecto de entender que eu estou fazendo um serviço tão bom e que estou gerando tantos benefícios para a turma que, naturalmente, as próximas vão me procurar. Muito bom. E algo que eu até costumo citar, não sei se é uma propaganda positiva ou negativa. Pode ser negativa para o marketing, mas positiva para o meu serviço. Que é o quê? Hoje eu tenho um Instagram, que tem ali algumas informações divulgadas em relação à comissão de formatura. Assessoro hoje 11 turmas, de forma consecutiva. E nenhuma delas vem em decorrência de prospecção pela internet, como foi dentro da advocacia. Vem por contato e relacionamento. Todas foram contato, relacionamento e indicação de turmas. Indicação. É assim, é uma turma que me pegou ali no começo, vai surgir uma nova comissão, essa comissão já vai perguntar para ele. Viu? Primeiro de tudo, conversa com o Eduardo, que ó, ele já vai te dar um cenário disso, ele já vai intermediar relacionamento ali com as empresas e que de fato agrega benefício. E foi sempre o que eu busquei hoje e como eu vejo que está ali no patamar atual, assessoria jurídica para as comissões, que é agregando benefício. Eduardo, eu tenho uma pergunta para você, tratando do seu negócio, da sua empresa hoje mesmo, qual que é a sua visão dela para daqui 10 anos? Como vai estar daqui 10 anos em questão, né, da sua empresa versus os clientes? E como que está essa situação? O que eu tenho como princípio, tanto dentro do escritório quanto dentro da StartDoc mesmo, a gente traçar um serviço completo e um serviço que seja de continuidade.
Porque hoje a gente lida com pessoas que estão em transição de jornada. E a gente lida com pessoas... E assim, isso faz parte ali também do grande sentimento de satisfação que eu tenho, que é acompanhar e ver a conquista desses meus clientes. É ver esse meu cliente pegando o CRM, e eu sou especializado em direito médico. Eu tomo atenção às questões que ele vai passar a ter problema dali para frente. Sim. E assim, é bonito de ver o aspecto da profissão da medicina mesmo. O quanto aqueles profissionais se dedicaram, não somente ao estudo, mas também ali as demandas de reunião à noite. Então, por exemplo, hoje eu tenho reunião às 9 horas da noite, com uma comissão que são alunos que não conseguem fazer até às 7 porque vão sair do estágio, vão ter uma aula de inglês ou vão precisar estudar para a prova e conseguem fazer às 9 da noite. A gente vê essa dedicação, é algo que me traz, assim, me engrandece. E também a questão do acompanhamento do serviço, da facilidade que é trazida, é algo que eu quero cada vez mais estender. E foi o que aconteceu. De 5 anos para cá, eu tinha uma assessoria para uma turma. Sim. E que dali, do momento que eles pegassem um CRM em mãos, eu não agregava mais para eles. Você criou um upsell aí. Então eu já trouxe ali uma continuidade do serviço e foi desde a primeira turma. Minha mulher é médica também, então já era uma área que eu estava começando a me interessar. 5 anos atrás, ali pelo direito médico. Comecei a estudar, me pós-graduei em Direito Médico, hoje estou fazendo um MBA de Gestão em Saúde, no BBI of Chicago, então é uma dupla certificação, é algo que a gente trabalha com análise da gestão em saúde internacionalmente também. E a ideia, daqui a 10 anos, é a gente ter uma continuidade, uma amplitude de serviços que eu consiga agregar facilidade para o estudante de medicina do primeiro ano até o médico com uma clínica ali a ser gerida. Sim. E a ideia é que os assuntos se misturam. Hoje eu tenho uma empresa que assessora as comissões e que traga um benefício para todos os formandos em fins de elaboração e organização de eventos. Sim. Mas a gente está falando com médicos ali. E também é importante ressaltar que eu trabalho somente com turmas de medicina, seja pelo valor agregado que eu, como profissional de direito médico, consigo agregar, seja por conseguir também encaixar um valor de assessoria que eu não traga um malefício para o caixa da comissão. Então hoje, todas as turmas que eu tenho, as negociações contratuais decorrentes ali das prestações de serviço trouxeram muito mais ganho para o caixa da comissão do que de fato decréscimos em relação aos meus honorários, que são despendidos ali mês a mês pelo caixa da comissão. Então a ideia é sempre, cada vez mais, trazer uma completude de serviços e uma continuidade, e de forma que a gente esteja nas duas pontas. Minha ideia é essa, é conseguir conversar e me comunicar com o estudante de medicina do primeiro ano e traçar para ele a importância tanto nos aspectos de comissão quanto nos aspectos éticos, legais, de publicidade e propaganda. Sim. Que hoje dentro do escritório chega também questões relativas ao descumprimento de regimento interno. Então assim, temos alunos da PUC, da Mandic, da Unicamp, e que por não ter conhecimento do aspecto ético, do aspecto ali de posicionamento até nas redes sociais de forma pública, fere o regimento interno da instituição. E às vezes ali, aquele estudante de medicina está super feliz porque foi o primeiro útero que ele viu sendo retirado de uma paciente. Mas ele vai postar uma foto com o útero na mão no Instagram? Não pode. Não pode, mas vai. E por falta de informação. E por falta de chegar alguém na ponta e trazer clareza. Alertar ele, né? Alertar. Dar clareza para ele. Então, eu acho que aqui os meus modelos de negócio sempre se basearam na informação e nessa completude de serviço, porque é algo que eu também não gosto, é de cunho pessoal meu, e que dentro da advocacia acontece, e eu sempre me posicionei de forma diversa. O cliente não gosta de surpresa, então eu prefiro não fechar um contrato em decorrência de já ofertar um honorário inicial completo do que de fato trazer um serviço fracionado para ele. Já contratou um advogado? Foi tanto. Mas viu, preciso fazer mais um ato aqui, a gente precisa gravar essa decisão agora, mais isso, mais aquilo. Então, quanto menos fracionado, mais completo tiver o serviço, é melhor para o cliente. Sim. E, na minha concepção, é melhor para mim.
E eu levo isso para StartDoc também. E é mais simples também de negociar e tudo, né? Depois não fica cheia de surpresinhas no meio do caminho, né? Exatamente. Tipo, quando você, em algum momento, você vai comprar um carro financiado lá, você não vai ler aquelas microlinhas lá, você mete a caneta e leva o carro. Depois você descobre que tem situações ali no meio que te complica a vida, né? E assim, fora do âmbito da comissão, pensando na StartDoc, na empresa ali que eu trago assessoria, abertura de CNPJ, melhor enquadramento tributário, venda de seguro, responsabilidade civil para os médicos, dentro do aspecto da StartDoc ainda mais, porque a gente, dentro dos serviços contábeis, a gente tem um grande fracionamento de serviço. Então a gente pensa, você vai ter que gerar um certificado da PJ, certificado da PF, você vai ter que fazer o imposto de renda da pessoa física, além da abertura da PJ, às vezes você tem que fazer o cadastro da PJ no CREMESP. Então, entenda, isso tudo que eu falei são fracionamentos de um serviço que pode ser entregue como uma mensalidade, como um todo, como uma desburocratização, como pode ser uma burocracia a mais para o médico tocar. Entendeu? Em relação a... Doutor, precisamos aqui agora que o senhor entre lá na plataforma, precisamos que você faça isso. Não, a ideia é agregar facilidade. Da mesma forma que com as comissões, às vezes a gente tem uma empresa de fotografia que está com um problema com o formando. A comissão já me direciona esse formando, eu já entendo a situação e trago essa informação para a empresa de forma filtrada e objetiva e com o know-how do que já vem acontecendo. Então, às vezes, já tem até menção, viu? Aconteceu igual aconteceu na turma X, isso. A gente já pode resolver naqueles mesmos moldes. O fluxo, ele fica muito mais livre, fica muito mais tranquilo, tanto com as empresas quanto com aderidos, com responsáveis financeiros, né? Bom demais. Quero agradecer aos nossos patrocinadores nesse momento. O Forma Club hoje com mais de 290 empresas de formatura em todo o território nacional. O CONAFOR, né, que é o nosso Congresso Nacional de Formaturas a nível nacional e acontece todo ano em julho. E não perca a data de julho agora, 15, 16, 17 de 2025. Eu tenho a descrição nesse vídeo aqui, todos os links para você acessar e também acompanhe o nosso podcast Negócios em Alta, tanto no YouTube, Spotify e também na Apple Podcast, tá bom? Visão Compartilhada é um evento que nós criamos aqui dentro da nossa jornada do André Lopes e toda a nossa equipe, que a gente, na verdade, entra dentro da empresa, realmente a gente faz uma reunião online onde a gente vai conhecer a sua empresa em cada detalhe para saber realmente como que você está no momento e como que você pode melhorar a sua operação completa. Isso com a visão do André e de todos os nossos especialistas. Você quer ganhar 1 hora de visão compartilhada com o André Lopes e a equipe? Fala o seguinte, no link da descrição desse vídeo aqui do podcast tem um forms. É só você responder 3 ou 4 perguntas lá e nossa equipe já vai entrar em contato com você para te chamar e a gente agendar esse horário juntos. É gratuito, é só clicar no forms que está na descrição do vídeo. Eduardo, tem um momento agora que você escolhe e também responde. Você pergunta, como que é isso? Peraí. Não, eu tenho um baralho aqui, ó. Você pode escolher 2 cartas e me devolver, né? Escolher assim, tipo, pegar aleatoriamente. Sim. Vamos só dar uma embaralhada aqui. Isso, fica à vontade, pô. Pode embaralhar aí. Talvez apareçam umas perguntas boas aí para você responder pra gente. 2. Bom demais. Vamos lá. O que as pessoas pedem pra você fazer? Essa pergunta é boa. Resolver pepino. Resolver problema. Quem chama um advogado e tal é porque precisa resolver um problema, alguma coisa assim? No aspecto da assessoria extrajudicial, sim. Porque aqui a gente está justamente com o olhar voltado a pensar o problema e a buscar formas preventivas de evitar, bem como uma gestão de crise ali, como resolver aquilo da melhor forma. E isso, há necessidade ali de muito jogo de cintura, de intermediação e de lidar com diferentes pessoas em diferentes momentos, né? Bacana. A próxima aqui, ó. Com que tipo de pessoa você não consegue trabalhar bem? Com pessoas não objetivas e com pessoas de trato lento. Aqui no mercado de formatura a gente tem uma dinâmica que são pequenas demandas, só que são demandas ali que a gente precisa resolver no dia. Então, sim, eu sou lotado de pequenas demandas que às vezes eu preciso encaminhar uma informação de fulano para ciclano, eu preciso ter uma resposta efetiva da empresa em relação a uma informação que somente
vocês como empresa fotográfica vão ter, ou somente a Keeper em relação à arrecadação de gerenciamento, a empresa de agência vai ter. E para a gestão desses problemas a gente precisa de informação rápida. Sim. Então, o que me dá ali uma certa angústia é justamente ficar aguardando uma resposta, ou às vezes ter uma resposta meio respondida, sabe? Sim. Porque é isso. Como eu disse, ressaltei, o fluxo de informações é bem importante na qualidade ali do serviço e na segurança, na transparência que é passada, né? Muito bom. Como que você busca conhecimento hoje, Eduardo? Hoje, através da prática e cursos, né? Tenho aí 3 pós-graduações nas costas, estou fazendo MBA e vou seguir assim, cada vez mais me aprimorando, estudando, só que não deixando de lado também o aspecto prático. Que é o dia a dia ali, né? Exatamente. Eu chamo isso de campo de batalha, né? E assim, hoje a gente vê que cada vez mais tem MBAs voltados aos negócios. Porque é isso, Sim. A gente pode ter um MBA voltado mais no aspecto institucional, teórico, mas também hoje temos muitos cursos, e principalmente eu digo MBA porque é o que vai estar mais focado ali na execução em si. Exato. E o desenvolvimento, principalmente, eu acho que isso é algo que eu sempre levei para mim, a importância, a necessidade do desenvolvimento do relacionamento interpessoal. Então, como influenciar pessoas, diversos livros que a gente tem ali que vão trazer o conhecimento que você vai aplicar na prática, no aspecto negocial, no aspecto de um relacionamento firmado com alguém que vai te abrir uma porta ali futuramente, e também você ser uma porta ali a ser aberta ao passo que você vem se posicionando e trabalhando ali esses relacionamentos, né, na sua carreira. Sem dúvida. Eduardo, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo, né? Porque eu sempre aqui trago pergunta, mas Sim. O Eduardo hoje tem alguma pergunta para o André Lopes? Pô, André, eu te vejo hoje aqui como referência em relação ao cenário de empresa de fotografia. E hoje, queria saber, dentro do cenário de fotografia, se no aspecto... Porque hoje aqui, as empresas de fotografia, fato é que tem um tempo ali de investimento para que se tenha um retorno em relação à aplicação desses insumos, desses fotógrafos que vão ser deslocados ao longo dos anos, dos pré-eventos, e também em relação aos jogos universitários. E é algo que eu vejo que, dentro do aspecto de fotografia, a gente está facilmente despendendo grandes valores com uma cobertura que até então não era o foco das empresas de fotografia e hoje vem acontecendo cada vez mais. Então eu queria assim, ouvir um pouquinho, se você tem conhecimento das empresas que estão efetivamente ali em campo comercial e de fato, como está o aspecto da cobertura fotográfica em relação aos eventos esportivos. Porque é algo que eu venho tendo problema. Tendo em vista que hoje o foco de venda é a cobertura, e assim, acredito que desde o início era, de um baile, de um jantar, de uma colação, de uma missa. Só que hoje, cada vez mais, os formandos estão exigindo a necessidade ali de uma cobertura de forma integral. E que se estendeu a um primeiro momento aos pré-eventos. E hoje a gente tem ali a necessidade, a exigência, na verdade, de cobertura e comparação, inclusive, entre uma empresa e outra em relação à cobertura dos eventos esportivos. Sim. Que hoje a gente tem Intermed, tem Jumed. Intermed é um que temos, assim, infinitos esportes ali, né? Então a gente tem até beisebol, não são mais jogos universitários que a gente trazia ali, cerca de 10, 5 esportes. Cada vez mais está ampliando, né, a gama ali da quantidade de esportes. Isso. Eu queria ouvir um pouquinho do cenário das empresas de fotografia, o que você tem vivido em relação a isso. Maravilha. Eu tenho um projeto hoje chamado Foto 8X, que são 8 pilares principais de uma jornada de fotografia, né, para grandes turmas de alto poder aquisitivo. E eu defendo 100% a tese desse projeto em cima do que? A fotografia, né, de formatura, colação, jantar e baile é realmente o que nós somos especialistas, né? Para entregar isso para o cliente final. E na verdade é o produto final, é o que mais interessa para a família, para o momento que talvez ele vai fazer um álbum bonito para colocar ali no consultório dele. Ok, só que como você falou, e é muito nítido isso,
que tem a jornada, que eu fico 5 anos, 6 anos com uma turma dessa. E dentro desses 5, 6 anos tem os jogos, geralmente 2 por ano, ou até mesmo 3, em algumas turmas até 3. Meu Deus, complica todo o projeto. Uma conta básica. Se eu pegar 5 anos de jornada, tem 2 jogos por ano, eu estou falando em 10. 10 jogos. Se eu tiver um investimento aí base hoje entre 20 e 30 mil reais, vamos botar 20 mil aqui, vamos botar barato, porque eu tenho que pagar equipe, deslocamento, hotel, tenho que pagar uma série de situações, né? Videomaker, tudo que é gente trabalhando. Isso eu gastei aqui por base aqui, 200 mil reais. Só nessa jornada aqui, se eu tiver uma turma. Se eu tiver 2, até que eu faço com a minha equipe. Se eu tiver 3, eu tenho que aumentar o custo. Ok. Então, eu voltando atrás, como a minha prioridade é fazer os eventos da final da conclusão, eu converso com ele o seguinte: o projeto que eu estou apresentando com custos do meu produto final, serviço e produto final, é para todos os alunos do grupo inteiro. Eu fotografo todo mundo e negocio com todo mundo para vender meu produto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês têm 50 alunos, ou que seja, tem 100, quantos de vocês vai para os jogos? Ah, André, uma turma de 50 geralmente vai 15, vai 18, vai 20. Uma turma de 100, talvez 30, 40 vão em momentos diferentes, em jogos diferentes também. Fala, nossa, maravilha. Então, gente, a minha matemática vai ser o seguinte. Lembrando um detalhe, nossa empresa é de foto e vídeo. Eu tenho clareza que meu produto é esse e eu quero te entregar isso. Ah, André, mas nós precisamos fotografar os jogos. Nós vamos fotografar. Quantos que vão? Vão 30. Ok, para esses 30 eu preciso ter 3 fotógrafos durante 5 dias, durante tais horários. Eu preciso ter 2 videomakers, preciso entregar os vídeos e reels, enfim, porque eles querem postar amanhã que eles estão fazendo. Sim. Se ele deu um salto foda lá e eu peguei aquele clique, ele quer postar amanhã. Exato. Porque fala, cara, nem eu sabia que eu era tão fodido assim pra fazer um salto desse. Entendeu? Isso acontece muito no handball, no voleibol. Mas eles querem imediatismo, que é o momento que tá em alta. Acabou de acontecer o jogo, acabou de acontecer a vitória ali. Se for deixar pra 3 meses postar, não tem graça. Exatamente. Então, quando a gente usa muito IA hoje, inteligência artificial, eu pego essas fotos, já baixo, já faço backup, já subo pra IA, a IA já me entrega elas todas prontas pra eu entregar pra eles 2 dias depois do evento. E aí, eu falo pra eles, então, voltando no custo, vai 30 alunos, eu vou ter essa equipe aqui, essas despesas. Abro a planilha para eles. Alimentação, hotel, deslocamento, tá aqui, ó. Diária da minha equipe, tá aqui, eu vou gastar 30. 30 divide pela equipe, pelos que vão. Os que vão, querem esse produto? Queremos. Custa tanto. Legal. Vocês querem, eu faço serviço. Sim. Você entendeu? Eu não onero, vou falar que a turma de 100 alunos foi 40 aqui, eu não onero os outros 60 com o custo desses jogos aqui, porque eles não foram nos jogos. E se eles talvez vá em algum outro, possivelmente eu vou fotografar eles também. Eles vão ter o material. Ele vai pagar lá um valor X lá, sei lá, 500 reais, 800 reais, 1.000 reais. E se estabelecendo isso desde o início ali, dando ciência aos formandos, o que está, clareza. Quais são os limites do pacote fotográfico, que está coberto ou não, a gente não tem problema. E a gente consegue estabelecer. Só que em virtude disso eu tenho um problema, né? Eu sou o Frankenstein da história quando eu chego a falar isso lá pra turma. Porque as outras empresas, não. Eu fotografo, eu faço, eu aconteço. Aí entrega o material meia boca, não consegue entregar no prazo, manda 3, 4 profissional lá porque ele não consegue entregar toda aquela linha de produção minha, porque eu cobrei. E ele não, ele tá fazendo dentro do pacote geral. Isso. E, cara, a jornada, Eduardo. A jornada, Eduardo, de 5 anos com uma turma dessa, quando você divide aqui a margem de resultado, ela é muito curta. Você entendeu? As empresas antigas, elas vendiam um produto com uma alta margem de lucro. Eu vou te contar o porquê. Se a gente voltar lá em 2010, eu lembro bem que eu fechei muitas medicinas nessa época, 2008, 2010, uma formatura custava 8 mil, 10 mil de medicina. O álbum de formatura custava 7 mil, 8 mil, 10 mil o álbum de formatura. Maravilha. Passou-se 15 anos. A formatura foi para 25, 30, 35, tem até projeto de 40 aí que eu acredito que você tem na sua jornada, né? E o álbum de formatura, ele continuou em 5, 7, 8. Sim. E aí eu te falo um detalhe que eu não tenho na minha mão aqui no celular agora, mas o principal responsável por isso, né, até a desvalorização um pouco do produto, que é eu como profissional de foto, eu como empresa de foto, é o celular. Por quê? Cara, eu tenho a foto de graça. Por que você vai me cobrar 10 mil, 15 mil pra fazer foto minha na jornada? É muito dinheiro. Você entendeu? E aí já vem também a qualidade de edição aí como diferencial, porque
todo esse trabalho. Vocês passaram a concorrer com o mundo cada vez mais digital, né? Exatamente. E até a montagem do álbum hoje muitas vezes é feita num layout digital ali para entrega. Então algumas faz layout digital. Para a medicina eu não faço. Eu faço para outras turmas que não tem talvez esse produto grande, né? Pra você ter ideia hoje, chega uma turma minha no final da jornada, eu realizei em torno de 42, 44 eventos. Eu tenho formanda minha que tem, depois de filtrada, tá? Porque a minha IA, só pra você entender, eu pego, por exemplo, vou falar aqui, 10 mil fotos de um evento, coloco lá, e sabe quanto que a minha IA me entrega, que são fotos boas, perfeitas, que eu posso entregar pro meu cliente? Você tem noção, não? Não. Botei 10 mil, a minha IA, que já é treinada, eu treinei ela com milhares de fotos, ela me entrega 3.500. Fala, essas 3.500 aqui é filé mignon, esse outro aqui é tudo foto defeituosa. Beleza. Essa formanda minha passou por essa triagem e ela tem 3.000 fotos hoje na jornada dela. 3.000. São muitos cliques, né, ao longo dos anos ali. Não, ela passou de 10.000 fotos. Sim. 10.000 e eu selecionei, filtrei e entrego 3.000 para ela. Sim. Por isso que eu falo que eu tenho que fazer um puta trabalho bacana para entregar possivelmente, né, um álbum impresso. E aí isso vai pro stand dela, vai para o consultório, vai para casa dela. E André, você que já está aí há bastante tempo no mercado, a cobertura de jogos universitários era comum já 10 anos atrás ou passou a ser... Era comum. Num período curto. Era comum. Agora? Sempre foi isso que aconteceu. Foi. Então, por isso que as empresas, quando eu chego lá e falo que eu não faço jogos, mas faço para quem for e vão me pagar a parte, não, você tá louco, porque as outras empresas sempre fizeram e fazem isso. Mas aí vem a matemática. Vira uma concorrência ali e assim, esse é um fator também determinante cada vez mais para as comissões hoje. Mas a matemática em 2010, se eu vendesse um álbum a 8 mil, ok, em 2010. Se eu em 2025, hoje vendesse um álbum a 25 ou 30 mil, ok, tá dentro do custo. Só que eu não vendo. Você concorda que não vende? Você tem N projetos aí. E pensando no valor do mercado geral, realmente, não é esse o praticado. Os meus orçamentos hoje, base para uma turma de medicina hoje de 50, 80 formandos, ele começa em 9 mil. Começa, digital. Depois ele passa a 11, o primeiro modelo de álbum, vai até 25, 28 mil reais. Aí o nego fala, André, você é louco. Tem nego fazendo aqui por 10. Você entendeu? Tenho todos? Não. Tenho quem entende o processo. A gente tem produtos e serviços para todos, né? Para todos. Então, eu até costumo dizer que, sempre, até pensando na Start Doc hoje, a gente tem mensalidades que vão fazer a abertura do seu CNPJ mais barato. Só que aqui eu não vou focar em trazer a minha mensalidade em justificar. Eu vou focar em trazer a qualidade do meu produto, em ressaltar realmente o diferencial de serviço, porque é isso que no fim das contas que vai trazer e a gente, de certa forma, já meio que natural, já filtra o nosso cliente também, né? Sim, exatamente. Então, isso é maravilhoso, a gente saber que tem clientes que também foram escolhidos por nós ali para estarem compondo aquela carteira, né? Exatamente. Aí a nossa entrega é diferente, entrega N tecnologias no meio da jornada que o From fala, caramba, eu tenho isso, tem. Ele nem sabia que poderia ter. Enfim, vários detalhes. Show de bola. Eduardo, momento de frente com o André. Cara, complete a frase aí rapidamente para nós. Vamos lá. Eu sou esquisito por quê? Sou esquisito porque sou muito acelerado, viu? E às vezes muito calmo também. Então a gente tem essa discrepância aí. Isso aí, vai administrando, né? Eu não suporto falta de objetividade, lentidão. Mas que às vezes sou também, porque por isso que sou esquisito. Tenho um profundo respeito por... Profundo respeito por ética. Por transparência. O Brasil precisa mais de... honestidade. Muito bom. Honestidade. Qual o maior perrengue que você já passou nessa tua administração aí desses anos com as turmas, com fornecedores e tal? Qual o maior perrengue que você já passou aí? Conta pra nós aí pra deixar um pouco mais feliz. O nervoso ele se reúne em momentos, né? Então, assim, sempre que a gente tá falando de prazo e, por exemplo, não com empresa de fotografia, mas já tive um baita de um nervoso com convites de luxo. Porque a gente tem um momento ali que os formandos estão... Assim, hoje eu acho que a maioria das faculdades de medicina são compostas por alunos de diversos locais do país. E dentro de todas as minhas turmas a dinâmica é essa. Então, chega novembro, ali o pessoal vai formar em janeiro. Vai. Então, chega novembro,
cada um está indo para o seu estado. Não é nem para a sua cidade, que é aqui do lado. Tem gente que está voltando para Mato Grosso, para o pai, para o Paraná. E o que acontece? A gente, se não tem um processo ali bem estabelecido, de já ter feito os full actions para ter o material para fornecer para o convite de luxo e ter o tempo de produção ali digital e confecção, a gente muitas vezes não entrega num prazo hábil, novembro, dezembro, e o pessoal, pouco a pouco, está indo para suas cidades. Sem dúvida. E assim, já não foi uma, já foram 2 vezes que a gente já teve problema com isso. E é uma questão que chega uma caixa do tamanho dessa sala aqui, com diversos convites, muitas vezes a empresa ali, a agência vai dar um auxílio, vai receber essa caixa, auxiliar ali a distribuição, mas torna-se um grande problema quando a gente já passou o prazo, porque daí a gente vai ter que receber isso, muitas vezes conversar com esse formando, planilhar para enviar o custo de envio por parte dele para outro estado. E assim, às vezes é dezembro, é janeiro... E não é o mesmo time de assim, recebi o convite, nossa, eu vou para a festa. Não, tipo, passou a festa, recebi o convite, meio sem nexo. Não dá. Não dá. E assim, tem que ser rápido. Envolvem familiares, porque aquele convite não é só para a mãe e para o pai que ele está voltando a visitar. Ele comprou outro do tio, da avó que mora em outro estado, às vezes ou que mora no estado que ele estava aqui. Então assim... Vem uma enxurrada de demandas de pessoas insatisfeitas, obviamente, pela situação. Então a gente precisa sempre intermediar ali e conseguir prestar um auxílio juntamente com a turma, juntamente com o comercial das empresas. Porque é isso, eu sou assessoria jurídica, mas eu tenho que trabalhar em conjunto com o comercial de todas as principais empresas. Porque às vezes não sou eu que vou estar dando aquela informação, mas eu preciso ter alinhado isso com o comercial da empresa de arrecadação e gerenciamento, com a empresa da agente de formatura, com a empresa de exclusividade fotográfica. Porque senão entra onde? Em divergências de informação. E isso acontece internamente, às vezes um membro da comissão falou A, aí o outro falou B, o certo era B, mas daí agora eu quero validar o A porque foi a comissão que me falou. Então, alinhamento de informações é essencial, né? É uma maneira de comunicar, enfim, sempre é uma jornada. Sim. Eduardo, tem um momento que eu falo assim, até da minha equipe de produção, que é o momento dele abaixar essa luz aqui, ó, deixar a gente num momento mais flat, vamos dizer assim, ou flex. E minha pergunta para você, se você tivesse a oportunidade, Eduardo, de jantar com uma pessoa que já se foi, quem seria essa pessoa e por quê? Meu pai, né? Pela oportunidade de reencontro, de conversar muita coisa, mas não pensando no aspecto de admiração profissional, pensando no aspecto de saudade familiar mesmo. Sim. Mas meu pai. Muito bom. Qual área de desenvolvimento para a sua empresa que você estaria interessado em explorar mais, aprender mais? Hoje eu tenho uma dificuldade que aos poucos vem sendo sanada, mas em relação à tecnologia. E não o uso dela, mas sim o desenvolvimento de plataforma, que é algo que a gente faz ali na StartDoc para justamente facilitar a vida do médico em relação à desburocratização, contábil, seguro e trazer a aglutinação desses serviços na plataforma. É algo que preciso me desenvolver mais porque a partir do momento que a gente está lidando com programadores e que a linguagem deles é diferente da nossa... É outro mundo. É outro mundo. E assim, em relação ao escritório, em relação à empresa, em todos os outros aspectos, eu consigo estar em cima e eu consigo olhar e fazer valer o que eu entendo que é certo. Mas em relação à programação, aí a história já complica, né? Muito, muito. Nossa, você falou um desafio aí que tem, porque quando a gente fala de programador, eu desenvolvi uma startup também, um aplicativo, inclusive até de arrecadação na época e tal. Então, assim, eu tinha um planejamento na minha cabeça, fiz um mapa mental, só que, na verdade, o programador não entende muito aquele mapa mental, você tem que explicar cada micro detalhe para ele. E aí tem mais um desafio ainda. Depois do programador, que é o cara que vai programar a parada, tem um outro detalhe que é a usabilidade. Aonde eu coloco o botão, que cor que eu coloco o botão, aonde está o lugar para eu preencher, para não preencher. É uma luta diária minha. Eu acordo pensando... Rapaz, é programador, usabilidade, sincronizar isso com a sua cabeça, que é o mapa mental, que você precisa fazer isso funcionar na mão de uma pessoa que está lá no... A gente acha que o passo mais difícil é fazer o programador entender nossa cabeça. Primeiro isso é o começo da jornada. É o começo. Porque daí ele vai aplicar e vai aplicar errado, e a gente vai precisar ajustar, e tem coisa que é cabível e coisa que não é na plataforma ali. Então esse é um desafio que eu estou enfrentando atualmente. E daí tem hoje os web design
de usabilidade, né? Aí esse web design, você precisa, o mesmo mapa mental que você desenhou na cabeça do programador, você tem que desenhar na cabeça do web design, que vai falar para ele onde que vai estar os botões. E daí a briga é o quê? Eu tô falando com o programador, aí mando isso daqui, o pessoal do marketing ali entra e fala, não, mas isso daqui tá muito feio, tá com diferença de cor. Aí eles ficam brigando em relação E a gente ali no meio, né? E intermedia em relação ao desenvolvimento de ícones, a gente pensa que uma coisa que nunca seria um serviço ali que eu nunca pensei em contratar, o desenvolvimento em relação a cada ícone personalizado ali da plataforma. Muito bom. Isso então, mesmo. É uma loucura. Gente, qual o insight que você teve aqui nesse bate-papo com o Eduardo, que pode ser muito útil para você? Manda uma pergunta aqui, né, nos nossos comentários, enfim, que eu posso responder, o Eduardo também pode responder, né, para a gente dar atenção para você sem dúvida nenhuma. Quero agradecer aos meus patrocinadores, o Forma Club, mais de 290 empresas hoje em todo o território nacional, o Conafor, que é o nosso Congresso Nacional de Formaturas. Eu vou deixar todos os dados aí para você conectar todo mundo, tá? Muito bom. Ô, Eduardo, me conta aí, o que vem de novidade agora e até se eu posso deixar teu arroba depois pra galera entrar em contato com você e tudo mais. Sim, o que vem de novidade agora é muita informação e principalmente também direcionada no aspecto da ética médica, porque hoje a StartDoc ela tem ali a prontidão de serviços contábeis, de contratação de produtos em relação ao seguro, mas um outro aspecto que também nem foi citado aqui, que é de extrema importância dentro da empresa, é o aspecto educacional, é o aspecto informacional, de trazer para esse médico a consciência não somente de obrigações e deveres que estão lá previstos no Código de Ética, de valorizar ali aquele CRM que ele conquistou ao longo dos anos e realmente não fazer com que no primeiro e no segundo ano de atuação ele às vezes incorra num processo ético, numa sindicância por falta de informação. Só que além disso, o que vem também é muita informação que vai agregar a construção de carreira desse médico. Porque hoje a gente tem um aspecto desenvolvido dentro da StartDoc que não é somente a prestação de serviço. A gente também tem um aspecto educacional e de planejamento financeiro. Então, André, é o seguinte, a gente vê os médicos saindo da faculdade e é assim, a partir do momento que finalizou aquele momento que vocês vão visitá-los ali com o álbum, que eles estão naquela transição e naquele ano, que é o quê? Eu passei na residência ou não? Estou estudando para residência, mas preciso de tempo hábil para também trabalhar aqui e conseguir ter meus rendimentos. Só que quando passar na residência, como que vai estar? Que eu tenho um rendimento agora médio facilmente de 15, 18 mil reais. E quando eu estiver recebendo uma bolsa auxílio de 3 mil? Como que foi seu planejamento financeiro? Como que vai ficar os seus gastos basais, a sua saúde financeira já nesse primeiro, nesse segundo ano de jornada ali profissional? Então, André, a ideia é justamente pensando nos meus erros, pensando nos meus acertos e pensando junto com contadores, com corretores de seguro e com advogados que vivem a prática médica também, sim, agregar para eles e trazer ali uma gestão de carreira, não somente que vai ser um produto a mais que ele vai precisa emitir nota, a StartDoc vai estar lá para isso, só que também a gente vai ser um parceiro, e essa é a ideia. É acompanhá-los ao longo dos anos e agregar cada vez mais nesse serviço. Então é pegar aquele médico que já tinha um grande potencial, bem direcionado, bem informado, esse cara vai alçar ali patamares muito maiores do que ele imaginava com planejamento, com uma gestão de carreira. Então a ideia é agregar e agregar cada vez mais aos futuros médicos nas comissões e aos médicos também. O mais legal que eu entendi dessa jornada toda, que Lopes Advocacia está no início da jornada, depois você criou esse outro produto que é o StartDoc, né, que você está hoje nesse desafio de construir uma plataforma e tal, mas para levar mais educação, levar um pouco do lado empreendedor, né, para esse médico, né? Empreendedor, aí vem contabilidade, vem finanças, perfeito, acho que vem tudo junto aí. O médico ele vira um empresário, querendo ou não, ele vai prestar serviço e emitir notas num CNPJ, que é dele. E como está a saúde financeira desse CNPJ? E a sua pessoal, né, doutor? Então a gente sempre questiona ali e traz a necessidade de voltar a atenção para isso. Quanto antes voltar a atenção para isso, a progressão ela vai ser... Depois eu queria até conversar com você mais, porque com certeza eu tenho algumas turmas de medicina também que estão se formando, a gente pode mandar o contato para eles lá, para eles bater o papo com vocês aí, para a jornada se estender, né? Ficamos gratos. Muito bom. Meu amigo Eduardo, eu vou te dar esse livro de presente, chama Formaturas no Brasil, Empresas Poderosas
Construídas com Suor, Amizade e Lágrimas de Emoção. É o primeiro livro de formaturas destinado no Brasil, né, que foi construído. Show de bola. Eu fiz ele para todo mundo aí que está nessa jornada. Acho que ele vale até para você, porque você está nessa jornada junto com as turmas aí, né? E você vai entender um pouco de todo esse mundo. E a gente tem que entender o lado de todos, né? É o lado das empresas, é o lado do aderido, é o lado da comissão. Então, com certeza irá me agregar muito. Eduardo, parceiro e amigo 2025. E deixei uma assinatura aqui para você. Muito obrigado, André. Maravilha? Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Bom demais. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Espero aí que possa ter contribuído, seja para um formando, seja para alguma empresa, algum empresário. Sem dúvida. Eu vou deixar seu arroba na descrição do vídeo aqui para todo mundo entrar em contato com você. Show de bola. Me acompanhe lá e fico à disposição aqui para resolver algum pepino. Se for um específico, a gente resolve. É isso mesmo. Valeu. Um prazer, André.